Olá pessoal, hoje vamos falar de um grande autor modernista que foi Manuel Bandeira. E ele também foi um dos grandes escritores da Semana da Arte Moderna. E nada melhor do que o próprio Manuel Bandeira para retratar sobre sua história diretamente do além. Roda a vinheta, papai. Olá, eu fui Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho, nasci no dia 19 de abril de 1886. Meus pais foram Manuel Carneiro de Souza Bandeira e minha mãe Francelina Ribeiro. Meu pai era engenheiro e, em função da profissão do meu pai, tivemos que viajar para o Rio de Janeiro, onde lá iniciei meus estudos na Escola Pedro II. Em 1904, terminei os estudos e fui para São Paulo estudar arquitetura na Escola Politécnica de São Paulo, porém tive que interromper pois tive tuberculose. No ano de 1915, publiquei meu livro As Cinzas das Horas e 2 anos depois, Carnaval. As minhas 2 horas que mais fizeram sucesso foi Os Sapos e Os Abriás. Em 1935, fui nomeado Inspetor Federal do Ensino e em 1936 fui homenageado com uma obra assinada por críticos, pelos melhores críticos da época. E é isso. Obrigado. E como o próprio Manuel Bandeira falou, Os Sapos é uma das suas melhores obras. E agora iremos visualizar um dos vídeos mais acessados da internet, em que Maiara Siqueira declama o poema Os Sapos. Enfunando os papos saem da penumbra, aos pulos, os sapos à luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo-rei, meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, o meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primem comer os hiatos, que arte, e nunca rimos termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhe dei a norma, reduzi sem danos as formas à forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesias, mais arte poética. Urra o sapo boi! Meu pai foi rei, não foi. Foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como labor de joalheiro, ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outro sapo pipas, um mal em si cabe. Falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita, verte a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é. Que soluças tu, transido de frio, sapo cururu, na beira do rio. Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa videoaula, só que agora falando das características das obras literárias de Manuel Bandeira. Vamos falar um pouco sobre o seu nome. Ele era conhecido de outra forma, diferente. Ele era conhecido de João Batista e fez parte da primeira geração do modernismo. Ele era conhecido dessa forma porque foi ele que deu o pontapé inicial do modernismo no Brasil. Vamos falar um pouco das características literárias. As obras de Manuel Bandeira foram feitas por 3 etapas. A primeira, o parnasianismo, a segunda, simbolismo e algum tempo depois o modernismo. Existe uma diferença muito grande entre essas 2 primeiras e a segunda, que é o modernismo. Porque o modernismo foi aderido por ele algum tempo depois dele estar fixado no parnasianismo e no simbolismo. Temos como exemplo as obras que ele fez, Libertinagem. Foi uma obra modernista, mas só feita em 1930. Já a obra Cinzas da Hora foi feita em 1917, foi no início de sua carreira. Podemos citar nessa obra Cinzas da Hora que foi uma obra parnasianística, ou seja, uma obra ainda não aderida ao movimento do modernismo. A partir dessa obra Cinzas da Hora, foi possível comparar as características literárias de Manuel Bandeira com de muitas outras pessoas, inclusive a de Álvares de Azevedo.
Álvares de Azevedo foi um poeta do movimento do romantismo. Ou seja, esse movimento romantista era um movimento completamente oposto ao do modernismo, mas que eles continham características iguais. A característica que eles tinham iguais era que, ao falar da morte, eles tinham no início uma concepção igual, mas logo após, ao finalizar, Manuel Bandeira tinha a concepção de que queria continuar a viver, mas já Álvares de Azevedo tinha um desejo de morrer. Essa foi uma grande diferença entre eles. Podemos citar como características gerais de Manuel Bandeira duas características. A primeira foi a semana de 1922, que foi a partir daí que ele começou a utilizar as características que nós conhecemos. E a partir dessas outras duas características, parnasianismo e simbolismo, porque foi graças a essas duas escolas literárias que Manuel Bandeira fixou características e meios literários para construir todas as obras que ele construiu até hoje. Podemos continuar citando as obras A Cinza da Hora e Libertinagem como duas de suas principais obras no Brasil. A Cinza da Hora foi a obra que deu o pontapé inicial na sua carreira, como eu já falei. E foi a partir dessa obra, ao ele passar para a libertinagem, ele começou a utilizar características mais abertas. Ou seja, ele passou a utilizar meios mais abertos, de uma forma mais modernista. Dentro dessa obra literária, Libertinagem, existia um poema muito conhecido, mas que não foi um dos seus mais famosos. Algum tempo depois, ele criou uma obra, um livro, chamado de Carnaval. Dentro desse livro, possuía um poema chamado de Os Sapos. Pode citar esse poema como o mais conhecido do modernismo. Foi através dessa obra e desse poema que ele se tornou o conhecido João Batista do modernismo. Foi através desse poema que ele iniciou o modernismo no Brasil. E aí, pessoal, essa foi a nossa videoaula. Essas são as características gerais de Manuel Bandeira no modernismo e nas suas outras características. Parnasianismo e simbolismo. Obrigado. E na biblioteca da nossa própria escola Padre Teófanes, encontramos algumas obras escritas por Manuel Bandeira, como Estrela da Vida Inteira, e um livro escrito por Eduardo Coelho, que destaca as principais obras de Manuel Bandeira. É isso, pessoal. Por hoje é só e até a próxima. Tô feia. Ah, não. Tá feio meu cabelo. Tô feia, não vou não. Peraí. Renato, vem, Renato. Todo mundo vai tirar foto de feia, beleza? Já tem que ficar. Já sei. É embaixo. Vocês vão sentar em cima do pau, é. Cala a boca, filho. Pra botar no meio. Fala baixo, olha. Silêncio aqui no estúdio pra não sair zoada. Você é muito fina. Peraí, minha corra. Meu pai do céu, que atroncho. Olha, Geiciane, estica as pernas. Tá certo? Tá. Junta mais as cabeças. Estica os braços. Bota o pau mais pra baixo. O pau na altura da bunda. Fala baixo. Fala baixo, meu pai tá dormindo. Oh meu Deus, quer ver que tua sutiã vai sair na gravação.